Nunca imaginei que depois de tanto tempo, a pessoa que deveria me proteger e amar mais que tudo me trancaria do lado de fora de casa. E muito menos que essa mesma pessoa desmaiaria ao descobrir que aquela casa, era minha, e não dela. Tudo começou numa manhã cinza, dessas que parecem carregar no ar o peso do que está por vir. Minha mãe sempre teve uma adoração pela minha irmã gêmea, Júlia. Talvez por ela ser a filha perfeita que sempre esperou, o molde da filha que nunca fui. Eu, para ela, sempre fui a sombra, o erro, o motivo das discussões, das frustrações. Crescemos sob a mesma pele, os mesmos olhos, mas em mundos completamente opostos. Desde pequena, a rejeição dela foi como um ferro em brasa dentro do meu peito. Ela nunca tentou esconder. Preferia Júlia, a sorridente, a linda, a garota que nunca dava trabalho. Eu era a que quebrava tudo, a que não tinha jeito. E com o tempo, aquilo se tornou uma verdade na cabeça de todo mundo, menos na minha. Não foi fácil aceitar que minha própria mãe, aquela que me deu a vida, se voltaria contra mim tantas vezes. Eu via a forma como ela mudava o tom quando falava comigo, como evitava olhar nos meus olhos e como os planos sempre giravam em torno da minha irmã. Ela estava em todos os aniversários, nas festas, nas reuniões, e eu era um fantasma na própria casa. Mas a gota d'água veio naquele dia fatídico. Era uma tarde qualquer, daquelas que você não espera nada. Eu tinha conseguido juntar dinheiro por anos, trabalhado até a exaustão para comprar uma casa que sempre sonhei para finalmente provar que eu era capaz, que eu merecia respeito e dignidade. Uma casa minha, onde eu pudesse ser quem eu era, longe da sombra da minha irmã e da rejeição da minha mãe. Cheguei em casa naquela tarde, feliz, meu coração pulsando com a sensação de vitória. As chaves estavam no bolso, e eu tinha aquela sensação gostosa de quem sabe que vai mudar sua vida. Mas a felicidade durou poucos segundos. Quando bati na porta, minha mãe estava lá, sozinha. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma, e em vez de me abrir, fechou a porta na minha cara. Você não é bem-vinda aqui, ela disse com uma voz fria, uma voz que eu não reconhecia como dela. Meu sangue congelou. Mãe, essa casa é minha. Ela riu, uma risada amarga, cheia de desprezo. Essa casa? Você está louca? Essa casa é minha desde sempre. Eu toquei a maçaneta, tentando abrir a porta, mas ela puxou a chave da fechadura, trancando tudo. Eu não vou deixar você entrar aqui, ela disse, como se pudesse apagar anos de luta e sacrifício com um simples gesto. O choque foi tanto que minhas pernas fraquejaram, e eu quase desmaiei ali, no meio da calçada. Mas eu não ia desistir. Olha, mãe, eu comprei essa casa com meu trabalho, com minha suor, com minha vida. Essa casa é minha, e eu vou entrar. Ela bufou, olhando para mim como se eu fosse um monstro. Então, numa atitude desesperada, puxou o telefone e ligou para minha irmã, como se fosse um chamado de guerra. Enquanto esperava, o silêncio foi cortado pela chegada da Júlia, com aquele sorriso de quem sempre sai ganhando. Ela olhou para mim, depois para minha mãe, e deu um sorriso frio. Que surpresa te ver aqui, ela disse, com um veneno na voz que me fez sentir ainda menor. Mas eu estava cansada de ser pequena. Quando a polícia chegou, chamada pela minha mãe, achei que tudo acabaria ali. Mas não. A surpresa maior veio quando, durante a confusão, um mal súbito fez minha mãe cair no chão, desacordada. O medo tomou conta de mim. Eu, que sempre fui invisível para ela, de repente me vi responsável pela sua vida. E foi aí que a verdade começou a se revelar. Porque naquela casa que era minha, havia mais segredos do que eu podia imaginar. Segredos que minha mãe tentou esconder por anos. Segredos que mudariam tudo. Aquela casa era mais do que um lar para mim. Era a minha redenção. E enquanto segurava a mão dela, que lentamente voltou à consciência, pensei comigo mesma, talvez, só talvez, fosse minha chance de virar o jogo. O silêncio na sala de espera do hospital era cortante, tão denso que parecia prender o ar nos meus pulmões. Minha mãe estava ali, ligada a uma máquina, a pele pálida e o rosto pálido me devolvendo a imagem de alguém que sempre desprezou minha existência, agora, dependente da minha presença para se manter viva. A ironia era quase cruel demais para suportar. Enquanto ela dormia naquele estado quase catatônico, minha cabeça girava em 1000 direções. A raiva de anos reprimida misturava-se àquele medo bizarro que me dominava. Eu não sabia se queria que ela acordasse para pedir desculpas ou, ao contrário, que ficasse assim para sempre. Tudo que eu queria era ser vista, reconhecida, e mais que isso, ser respeitada. E ali, entre o cheiro metálico das máquinas e o barulho distante dos corredores, comecei a entender o que aquela casa realmente significava. Não era apenas um imóvel comprado com dinheiro e esforço, era minha liberdade, o palco da minha vitória contra o abandono e a rejeição. E mais que isso, era um ponto de virada para tudo que eu tinha sido e tudo que eu poderia ser. Minha irmã Júlia apareceu depois de um tempo. Chegou com aquele sorriso hipócrita, a maquiagem impecável, o perfume caro e os olhos que tentavam esconder a surpresa, ou seria a inveja, que ela sentia.
Ela se aproximou devagar, olhando minha mãe, depois me encarando de um jeito que doía mais que qualquer palavra. Então, essa casa é mesmo sua? Perguntou ela, com uma voz tão falsa que me fez querer vomitar. Sim, Júlia. Minha. Com meu suor, com o esforço de anos. Não é mais um lugar onde eu passo a mão e finjo que tudo está bem. É o meu lar. Ela bufou, e com aquela arrogância que sempre teve, cruzou os braços e disse: minha mãe está aqui, e vai decidir o que acontece. Você não pode simplesmente chegar e tomar tudo assim. Era o discurso velho, a mesma desculpa que sempre ouvi. Mas, naquele momento, eu não me deixei abalar. Não mais. Eu tinha provas, documentos, tudo legalizado no meu nome. O que minha mãe pensasse ou minha irmã imaginasse, não mudava a verdade. Enquanto discutíamos, um enfermeiro entrou para avisar que minha mãe havia acordado. O quarto encheu-se de tensão. A mulher que me havia trancado do lado de fora, que não acreditava em mim, agora me olhava com os olhos abertos e vulneráveis, presa àquela cama. Ela tentou falar, mas sua voz saiu fraca, como se carregasse anos de ressentimento e cansaço. Eu me aproximei e segurei sua mão, um gesto que surpreendeu a mim mesma. Aquele toque era a ponte entre a dor do passado e a esperança do futuro. Porque, foi tudo o que ela conseguiu dizer, os olhos marejados. Porque eu não vou mais aceitar ser invisível. Porque eu sou mais do que você quis ver. Essa casa é minha, mãe. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez era diferente. Havia um fio tênue de reconhecimento naquele olhar cansado. Nos dias que se seguiram, a casa, minha casa, virou o campo de batalha mais importante da minha vida. Minha mãe, ainda fraca, tentava se recuperar, enquanto eu me esforçava para cuidar dela, sem esquecer tudo o que havia passado. Mas nem tudo era apenas dor e rancor. Aos poucos, algumas verdades começaram a vir à tona. Descobri que meu pai, que morreu quando éramos crianças, havia deixado essa casa para mim em testamento. Minha mãe sabia disso, mas nunca me contou. Preferiu alimentar mentiras, manipular a situação para manter Júlia como a preferida, enquanto me deixava à margem. A raiva me consumia, mas também me fortalecia. Minha irmã, ela tentou de tudo para me derrubar. Espalhou mentiras sobre mim, tentou fazer meus amigos acreditarem que eu era uma ameaça. Meu trabalho quase foi sabotado, e em uma noite, fui vítima de um acidente misterioso que quase me tirou a vida. Tive certeza de que ela estava por trás, e que minha mãe sabia. Mas eu sobrevivi. Me reergui. Me reconstruí das cinzas como uma fênix, mesmo com o coração partido e o corpo marcado. E ali, naquela casa que era minha, decidi que era a hora de virar o jogo de vez. Não só pela posse do imóvel, mas pela minha dignidade, minha verdade e minha família. Minha mãe, embora frágil, começou a entender que não podia mais manter as mentiras que moldaram nossa relação. O orgulho dela, no entanto, era um muro difícil de derrubar. Eu via seus olhos lutando contra o medo, a vergonha e a culpa. Era um jogo de paciência, mas eu não tinha mais medo. Certa noite, enquanto ela dormia, encontrei um antigo diário escondido na gaveta do quarto dela. Folhas amareladas, escritas com uma letra trêmula e cheia de lágrimas. Era o relato do passado, o que minha mãe nunca contou. Ali, eu descobri que o amor que ela sentia por mim estava enterrado sob camadas de medo e arrependimento. Ela havia perdido a mim muito antes de me rejeitar, tinha medo de me perder para sempre, e isso a paralisou. Eu chorei lendo aquelas palavras. Não pela dor que senti, mas pela oportunidade de entender e talvez perdoar. Mas perdoar não significa esquecer, porque a verdade era que naquela casa, eu tinha que me proteger de tudo, até da minha própria família. O ar da casa parecia pesado naquela manhã. O sol entrava pelas janelas, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava entre aquelas paredes. A casa que eu havia comprado, que eu havia lutado para ter, meu coração acelerava, porque eu sabia que aquele dia seria decisivo. O momento da verdade. O momento em que eu enfrentaria minha mãe e minha irmã de frente, sem medo, sem disfarces. Minha mãe estava na cozinha, tentando preparar algo para o café, mas seus movimentos eram lentos, como se cada gesto carregasse anos de dor e culpa. Eu entrei devagar, e ela ergueu os olhos, surpreendida. Você veio, disse ela com uma voz que eu mal reconhecia. Sim, mãe. Vim porque precisamos falar. Não dá mais para fingir que tudo está bem. Não depois do que aconteceu. Ela não respondeu. Só me encarou com um olhar que misturava reprovação e algo que parecia quase arrependimento. Talvez fosse medo, mas eu não tinha certeza. Foi então que Júlia apareceu, com aquele sorriso venenoso que sempre me fazia sentir uma estranha na minha própria família. Ela me olhou dos pés à cabeça, e como sempre, tentou me diminuir. Você acha que pode chegar aqui e mudar tudo assim? Isso não é tão simples, sabe? Essa casa sempre foi da nossa família. Você não é nada sem a gente. Eu respirei fundo. Aquela era a mesma voz que me perseguia desde a infância, a voz da rejeição, da manipulação, do julgamento. Não sou nada sem vocês. E por que então o testamento do meu pai está no meu nome? Por que a casa foi comprada com o dinheiro que eu juntei?
Vocês vão ter que aceitar que eu existo, e que essa é a minha casa. Julia riu, mas não era um riso feliz. Era um riso de quem guarda segredos obscuros. Você não sabe de tudo, não sabe mesmo. O tom da conversa ficou mais tenso, as palavras afiadas cortando o ar como facas. Eu sabia que por trás daquela fachada de arrogância havia algo que eu precisava descobrir, e decidi ir atrás da verdade, fosse qual fosse o custo. Nos dias seguintes, comecei a investigar os podres daquela família que sempre me rejeitou. E encontrei o que não esperava, provas de uma sabotagem cruel, orquestrada por minha irmã para destruir minha reputação, minha carreira e minha vida. Houve aquela noite, a noite que quase me matou. Eu estava dirigindo para casa depois de um evento importante, quando um caminhão apareceu do nada, freando bruscamente na minha frente. O impacto foi forte, e eu perdi o controle do carro. Acordei horas depois no hospital, com hematomas pelo corpo e a sensação de ter sido vítima de algo planejado. Minha irmã e minha mãe sabiam. Elas sabiam do acidente, e nenhuma delas apareceu para me ver. Foi o meu melhor amigo que me salvou, que ficou ao meu lado, mesmo quando todos abandonaram. Quando confrontei minha mãe sobre isso, ela simplesmente negou. Disse que eu estava imaginando coisas, que era uma vítima da minha própria mente. Foi a gota d'água. Ali percebi que a única pessoa em quem poderia confiar era eu mesma. Mas a batalha não parou. Eu decidi abrir meu próprio negócio naquela casa. Um espaço para mulheres como eu, que foram rejeitadas, que sofreram nas mãos da família, da sociedade, do próprio destino. Era a minha forma de mostrar que eu tinha valor, que eu podia mudar o mundo, mesmo com o passado tentando me puxar para baixo. Minha mãe e minha irmã tentaram derrubar o negócio. Espalharam boatos, contrataram pessoas para boicotar minhas clientes. Mas o que elas não sabiam é que eu tinha a força que elas nunca imaginaram, a força da superação, da determinação, do amor próprio. E enquanto eu lutava para manter tudo de pé, recebi uma mensagem anônima, um bilhete que dizia: "Você não pode fugir para sempre. A verdade vai te alcançar." O medo voltou, gelando minha espinha. Quem tinha me enviado aquilo? O que eles sabiam? E mais importante, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Naquela noite, enquanto eu trancava a porta da minha casa de verdade, ouvi um barulho vindo do quintal. Meu coração disparou. Alguém estava lá. Eu peguei o celular, a mão tremendo, e me preparei para o pior. Mas quando acendi a luz, quem estava ali não era um inimigo, mas uma sombra do passado, alguém que eu jamais imaginei que voltaria para me ajudar. Era ele, meu antigo professor, meu mentor, aquele que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. "Você está em perigo, e eu estou aqui para proteger você", disse ele, com uma seriedade que me deixou sem palavras. E ali, naquela casa que era minha, percebi que a luta ainda estava só começando, que eu teria que enfrentar não só a minha família, mas também aqueles que queriam me destruir por completo. Aquela noite mudou tudo. O silêncio da casa foi quebrado pela chegada dele, o meu professor, o mentor que, quando tudo parecia desmoronar, apareceu como um farol na tempestade. Os olhos dele carregavam uma intensidade que eu não via há anos, como se ele tivesse visto minha luta, minhas cicatrizes, mesmo sem estar presente. "Você está sendo caçada", disse ele, olhando ao redor, como se pressentisse o perigo. "Sua irmã e sua mãe não são as únicas contra você." Meu peito apertou. Contra mim? Mas por quê? Ele me entregou uma pasta grossa, cheia de documentos, fotos e mensagens, provas que eu nunca tinha visto, que explicavam muito do que eu não conseguia entender até então. A verdade é muito maior do que essa guerra familiar. Tem gente poderosa envolvida, gente que quer acabar com você porque você sabe demais. Você tem algo que eles querem, e não vão medir esforços para tirar isso de você. Era uma bomba. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu, que lutava contra a rejeição da minha família, agora estava no meio de uma conspiração que ultrapassava tudo o que eu podia imaginar. Naquela madrugada, comecei a ler cada página, cada mensagem. Descobri que por trás do aparente conflito com minha mãe e minha irmã, existia uma trama envolvendo negócios obscuros da família, dinheiro sujo, ameaças veladas e traições. Minha mãe, mesmo com todas as falhas, estava encurralada. Minha irmã, então, era uma peça nesse jogo sujo, mas talvez mais manipulada do que manipuladora. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e eu entendi que a verdadeira batalha era muito maior do que aquela casa, do que aquele desmoronar familiar. Na manhã seguinte, acordei com um frio na espinha. Sabia que algo estava para acontecer. A sensação de estar sendo observada não me largava. Quando desci para a cozinha, encontrei minha mãe sentada à mesa, o olhar pesado, o rosto marcado pela noite mal dormida. Ela me encarou, e pela primeira vez, sem palavras, senti que algo entre nós havia mudado. "Precisamos conversar", ela disse, a voz rouca. Sentamos frente a frente, duas mulheres marcadas por cicatrizes invisíveis, tentando entender se ainda havia uma ponte entre nós.
Ela falou das pressões que sentia, das ameaças, das escolhas erradas que fez para proteger a família, e do medo que tinha de perder tudo, inclusive a mim. Eu ouvia, e enquanto ela falava, a raiva e o rancor começaram a dar lugar a uma estranha empatia. Mas o que me chocou mesmo foi quando ela revelou que minha irmã não era quem eu pensava. Júlia não é a vilã que você acredita, disse minha mãe. Ela foi manipulada, assim como eu. E agora, eles estão tentando nos destruir. O chão parecia sumir sob meus pés. Se minha irmã não fosse a inimiga, então quem era? Antes que eu pudesse processar tudo, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era fria e ameaçadora. Desista de tudo, ou vai se arrepender. O aviso era claro, e o medo voltou a me dominar. Mas eu não podia recuar. Minha mãe e eu começamos a traçar um plano para descobrir quem estava por trás de tudo aquilo, não só para salvar a casa, mas para salvar a nossa família. Nas semanas seguintes, nos tornamos cúmplices inesperadas, unidas por um inimigo comum. Apesar das mágoas, começamos a reconstruir a confiança, passo a passo, com muitos tropeços e desconfianças. Minha irmã, enquanto isso, desapareceu. Sumiu da casa, das redes sociais, como se estivesse fugindo de algo maior. Foi aí que recebi uma mensagem de Júlia, cheia de palavras desesperadas e pedidos de ajuda. Eles vão me matar se eu não fizer o que eles querem, dizia a mensagem. Meu coração apertou. A garota que eu pensava ter odiado por toda a vida era agora uma vítima, e eu era a única que podia salvá-la. Mas quem eram eles? E até onde essa teia de mentiras e traições iria chegar? Enquanto eu me preparava para o próximo passo, percebi que a batalha estava longe de acabar, e que às vezes, os maiores inimigos são aqueles que estão mais próximos. Naquela noite, enquanto trancava as portas da casa que era minha, ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, o corpo tenso, e a figura que apareceu me fez congelar. Era ele, o homem que eu jamais esperava ver de novo, e que poderia mudar tudo de novo. O coração batia tão forte que parecia explodir no peito. Aquela figura diante de mim, na penumbra do corredor, tinha o poder de reescrever tudo. Ele era o homem que eu jamais pensei que voltaria a ver. Lucas, meu antigo amor, o único que acreditou em mim quando eu quase perdi tudo. Mas a surpresa era só o começo. Ele entrou, os olhos brilhando com uma mistura de urgência e medo. Temos pouco tempo, disse, com a voz tensa. Eles estão vindo atrás de você, e não vão parar até acabar com tudo que você construiu. Eu queria perguntar quem eram eles, mas antes que eu pudesse, um barulho forte na porta me fez pular. Era Júlia. Ela estava ali machucada, com olhos desesperados e lágrimas que já não tinha mais força para segurar. Eles me perseguem, sussurrou, quase sem fôlego. Não tenho para onde fugir. Minha casa, minha fortaleza, estava se transformando em um campo de batalha. Lucas me contou tudo. A família estava envolvida com pessoas perigosas, uma rede de corrupção e ameaças. Minha irmã, apesar de ter sido usada, carregava informações que podiam derrubar tudo, e eu era a peça-chave dessa guerra. Naquele momento, percebi que a verdade era mais profunda e dolorosa do que qualquer rancor familiar. Nós não éramos inimigos, éramos vítimas de um sistema podre que destruía famílias por dinheiro e poder. Decidimos então que juntos enfrentaríamos aquela tempestade. Minha mãe, que já havia começado a se abrir comigo, apareceu. Com o olhar cansado, mas determinado, ela disse: "Chega de mentiras. É hora de expor tudo." E assim, unidas, começamos a montar um plano para revelar a verdade. Cada passo era perigoso. Cada contato, um risco. Mas a força que vinha do nosso desejo de justiça era maior do que o medo. As semanas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Com provas em mãos, denunciamos a rede corrupta à polícia e à imprensa. Minha casa, palco de tantas dores, virou símbolo de resistência e superação. A imprensa veio, pessoas que antes me ignoravam agora queriam ouvir minha história. E eu, que durante anos fui invisível, finalmente era vista. Minha mãe pediu desculpas, lágrimas caindo enquanto me abraçava. Júlia, recuperada, também pediu perdão. A família, despedaçada pelas mentiras, começava a se curar. Eu não me tornei a pessoa perfeita, nem fechei as feridas da noite para o dia. Mas descobri que a verdadeira vitória não estava em ter a casa, o dinheiro ou a aprovação. Estava em me aceitar, me amar e me perdoar. E aquela casa? Ela continua ali firme, não só como um imóvel, mas como um símbolo da minha luta, da minha força, da minha redenção. Hoje, quando olho para aquela porta que um dia me trancou do lado de fora, sorrio. Porque sei que agora, ninguém jamais vai me impedir de entrar. Depois da tempestade, a calmaria parecia apenas uma ilusão. Eu achava que com a queda da rede corrupta e a reconciliação familiar, finalmente poderia respirar aliviada. Mas a verdade é que aquele capítulo era só o começo do que viria. Minha casa, minha fortaleza, meu refúgio, agora estava manchada pelas sombras do passado e assombrada por segredos que ainda não haviam sido revelados. Nas semanas seguintes à denúncia, a mídia começou a me cercar de um jeito que nunca imaginei.
Minha história virou manchete. Manchete essa que eu não queria, mas que agora precisava enfrentar. A fama veio junto com o julgamento. Fui chamada de oportunista, de ingrata, e até de responsável pela ruína da minha família. Mas a pior parte não era o que diziam nas ruas ou nas redes sociais. Era o que eu sentia dentro de mim, aquela mistura de culpa, medo e dúvida que me fazia questionar se realmente merecia tudo aquilo. Enquanto isso, minha mãe continuava a se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Nosso relacionamento passava por altos e baixos, entre momentos de ternura e explosões de ressentimento. Ela ainda não conseguia entender completamente como permitiu que tudo chegasse àquele ponto, como foi capaz de me trancar fora da minha própria casa, negando minha existência. E eu, por mais que quisesse perdoá-la, sentia a ferida aberta, latejando toda vez que eu via nos olhos dela aquele misto de vergonha e raiva. Minha irmã Júlia, por sua vez, tentava reconstruir a própria vida longe da sombra da família e dos inimigos que a perseguiam. Ainda assim, o trauma que ela carregava era evidente. Ela se afastou de mim, com medo de se envolver novamente no turbilhão que minha vida havia se tornado. Foi em meio a tudo isso que comecei a perceber que o verdadeiro inimigo não era só o passado ou as pessoas que me fizeram mal. Era também o medo de perder tudo, de não ser suficiente, de fracassar. E foi nesse ponto que eu me encontrei numa encruzilhada. Uma noite, enquanto caminhava pela casa, sozinha, ouvi um barulho vindo do porão. Era estranho, porque eu achava que aquele lugar estava vazio desde que me mudei. Curiosa, desci as escadas com o coração acelerado. Lá embaixo, encontrei uma caixa antiga, empoeirada com o selo da família. Quando abri, encontrei cartas, fotografias e documentos que revelavam um segredo guardado por décadas. Descobri que meu pai não era quem eu pensava. Ele tinha outra família, outra vida, e que minha mãe sempre escondeu esse fato para proteger a imagem da família. Essa revelação me derrubou. Tudo que eu acreditava sobre minha origem, sobre quem eu era, parecia desmoronar diante daqueles papéis. Foi como se uma nova camada de rejeição e abandono caísse sobre mim, mas também despertou uma força inédita. Percebi que minha verdadeira batalha não era contra minha mãe, minha irmã ou a corrupção. Era contra as mentiras que me foram contadas, contra a dor de não ser o que imaginava. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu precisava me encontrar, reconstruir minha identidade e encontrar meu verdadeiro lugar no mundo. E para isso, precisava ir além da casa, além da família, além do passado. Decidi viajar, sozinha, para a cidade onde meu pai tinha vivido aquela outra vida. Queria entender quem ele era, o que ele deixou para trás, e talvez encontrar respostas que minha mãe nunca me deu. Antes de partir, sentei com minha mãe e minha irmã para contar minha decisão. Houve lágrimas, palavras duras e promessas silenciosas. Mas também havia esperança, a esperança de que, mesmo em meio à dor, pudéssemos encontrar um caminho para a cura. Enquanto arrumava as malas, senti pela primeira vez em muito tempo um misto de medo e excitação. O medo do desconhecido, do que encontraria. A excitação de finalmente ser dona da minha própria história. Naquele instante, percebi que a casa era apenas o começo, que a verdadeira jornada estava por vir, e enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvi uma última mensagem no meu celular. Era uma foto enviada anonimamente, a imagem de uma mulher sorridente, com um olhar familiar, e uma mensagem: você não está sozinha. As cicatrizes do passado nunca desapareceram. Estavam ali, marcadas na pele, tatuadas na alma. Eu podia tentar esconder, fingir que não sentia, mas elas me lembravam a cada dia o que eu tinha sido, e o que me tornei. Depois de tudo o que aconteceu, o trancamento na porta, o desmaio da minha mãe, as mentiras, as traições, eu achava que a batalha havia acabado. Mas não, a guerra final estava só começando. A casa, que para muitos era só um lugar, para mim era o símbolo da minha vida. Aquele espaço que um dia me fechou as portas agora era o palco da minha redenção. Era ali que eu me levantava todos os dias, que eu me reconstruía, que eu mostrava para o mundo quem eu era de verdade. Minha mãe, com seus olhos cheios de culpa, finalmente começou a enxergar além do orgulho e da rejeição. Foi um processo doloroso para nós duas. Entre brigas, silêncios e lágrimas, fomos derrubando as barreiras que nos separavam. Não foi fácil aceitar tudo que fizemos uma contra a outra, nem perdoar as feridas que jamais cicatrizariam por completo. Minha irmã Júlia também apareceu na minha vida, não como inimiga, mas como alguém ferida, perdida, tentando se encontrar. Não virou aquela aliada perfeita da noite para o dia, muito longe disso, mas abriu espaço para um diálogo difícil, honesto, onde finalmente pudemos olhar para nossas dores e medos. A verdade era que por trás da fachada da família perfeita, havia um abismo de solidão e abandono. Enquanto tudo isso acontecia, eu não deixei de lutar pelo que era meu. O negócio que criei na casa cresceu, se tornou um lugar onde mulheres que, assim como eu, tinham sido rejeitadas e machucadas encontravam força para se levantar. Eu me tornei mais forte do que nunca, não porque não sentisse dor, mas porque aprendi a carregá-la comigo sem me deixar destruir.
Mas o que realmente fechou esse ciclo foi um encontro inesperado. Num dia comum, enquanto organizava documentos antigos na casa, encontrei uma carta endereçada a mim. A letra era firme, porém cheia de emoção. Era do meu pai. Ele nunca havia falado sobre aquele documento, e eu nem sabia que existia. Na carta, ele me pedia desculpas por não ter estado presente, por ter deixado tantas perguntas no ar. Contava como tentou proteger minha mãe e a família, mas acabou preso numa rede de mentiras e traições que a própria família ajudou a criar. Você é minha filha, dizia ele, e o que mais desejo é que você encontre seu caminho, mesmo que eu não tenha estado lá para guiar você. Aquele momento foi uma espécie de redenção que eu não esperava. Finalmente, eu tinha as peças para completar o quebra-cabeça da minha história. No dia em que li aquela carta, minha mãe entrou na sala, e por um instante, não dissemos nada. Apenas nos olhamos. Naquele olhar, havia algo que nunca tinha visto antes: respeito. Você é forte, ela disse. Mais forte do que eu jamais imaginei. Não precisei responder. As lágrimas que caíram disseram tudo. A história que começou com portas fechadas, com rejeição e dor, terminou com abraços abertos, com perdão e reconstrução. Eu aprendi que o verdadeiro lar não está nas paredes, mas nas pessoas que escolhem caminhar ao seu lado, nas histórias que você decide contar sobre si mesma. E acima de tudo, eu aprendi que ninguém pode te trancar do lado de fora se você já tiver conquistado seu lugar, dentro de você mesma. Hoje, quando passo pela porta daquela casa, lembro de tudo que vivi ali. As cicatrizes continuam sim, mas elas são a prova da minha vitória. E se algum dia alguém tentar me trancar do lado de fora novamente, eu vou sorrir, porque agora sei, essa casa, essa vida, esse coração, são meus. E ninguém pode tirar isso de mim.